te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Por teu nome eu te chamei, tu és Pedro, eu te enviei, apacentai o povo meu, apacentai o povo meu. Aí, com essas cenas, a gente entra bem dentro do mês de agosto, que é o mês chamado vocacional. Vocação é chamado. E é um chamado não de qualquer pessoa, mas um chamado aí de Jesus para nós, né? E é tão importante perceber que esse chamado não foi apenas a Pedro, aos demais discípulos, mas é um chamado que ele continua fazendo ao longo dos séculos. E a gente vai conversar um pouquinho, analisar a característica desse chamado a Pedro, e que se repete ao longo de todos os séculos, né? Mesmo que Nosso Senhor não deixa a sua igreja desamparada, sem cabeça. Está sempre colocando alguém para coordenar, assim como ele fez com aquele grupo de 12 apóstolos, 72 discípulos, assim ele continua fazendo com a igreja. E para conversar com a gente, então, nós temos a alegria de contar aqui com o nosso professor Denis Duarte. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, querido Padre Ulisses, sempre bom revê-lo, estar aqui na casa da Mãe Aparecida, aproveitando, pode dar os parabéns, porque hoje é dia do padre, né? Pois é, viu? Eu, de fato, trabalhei de padre, mas quase sempre padre missionário, né? Hoje, a gente dá um abraço muito especial no pároco, né? Sim. O pároco e seus vigários, que exatamente como São João Maria Vianney, cura da Ars, ou pároco de Ars, né? Ele serve de um protetor e serve de ideal de um bom pároco para todos os nossos párocos. Então, um abraço, uma bênção muito especial a eles. E aí, Denis, você que é especialista em Bíblia, em ciências da religião, dá muita aula para seminarista também, né? Sim. Pedro, quem foi esse homem? O que a gente percebe nesses primeiros chamados vocacionais para ser seguidor de Jesus? Primeiro, padre, a gente tem que entender que São Pedro era um homem comum, né? Sim. Porque às vezes a gente fica imaginando que era um super-herói, né? Não, um homem comum. Você vai ver, e a história dele está nas Sagradas Escrituras. Então a gente consegue enxergar Pedro, o homem comum vive com a família, Pedro vivia com a sua família, tanto o relato da cura de Jesus da sogra de Pedro. Sim. Pedro trabalhava como pescador, ele era sócio do irmão dele num barco de pesca. E Pedro vivia a vida religiosa. Pedro vivia ao lado da principal sinagoga de Cafarnaum. Sim. Pedro, ele tinha uma relação religiosa, porque ele ia ao deserto ouvir João Batista. Lá em Atos dos Apóstolos, a gente tem uma referência dele como conhecedor das Escrituras. Então, Pedro vivia o que um homem comum vive, padre, com a família, no trabalho e na vida na igreja. Dentro Então, da comunidade, dentro né? da comunidade que de era fé. exatamente significada pela sinagoga. Exatamente, era um homem comum, como todos nós, e que um dia, assim como todos nós, um dia Jesus passou do lado dele e disse, vem e me segue. Pois é, esse que é o mistério dessa força de ímã que tinha Jesus, né? Um homem pescador, tinha suas obrigações, tinha já a sua rotina de vida, né? Pescar, vender seu peixe, cuidar do barco, cuidar das redes, manter a paz dentro de casa, né? Chegou até mesmo eu acho que ele tinha muito amor até à sogra, porque Jesus foi curar a sogra dele. Mas essas primeiras vocações, o que elas ensinam para nós? Veja, a gente viu aqui, Pedro, homem, como todos nós, né? A profissão dele era pescador. Isso é muito relevante na Sagrada Escritura. Porque o pescador, ser pescador para Pedro é a identidade dele. É o que representa a identidade dele nos evangelhos. Pois bem,
Jesus não diz que vai transformar. Quando Jesus chama, Jesus não diz que vai transformar Pedro em outra pessoa. Jesus fala assim: ó, você é pescador, essa é a sua identidade. Mas agora eu vou potencializar isso. Você vai ser pescador de homens. Ah, sim. Então Jesus não muda as pessoas quando chama para uma missão, porque as pessoas às vezes têm medo disso em casa. Tem medo de, eu tenho medo de Jesus me chamar porque eu gosto de ser quem eu sou, eu não quero ser outra pessoa. Ou às vezes até o contrário, padre. Tem gente que fala assim, eu quero que Jesus me chame porque eu não gosto de quem eu sou, eu quero ser outra pessoa. Não. Deus nos fez dessa forma que nós somos. O que Jesus faz? Ele potencializa o que há de bom em nós quando Ele nos chama. Então Pedro passa de pescador a agora pescador de homens. Tanto que, veja, quando Jesus é crucificado, morto, sepultado, Pedro fica meio perdido. O que ele volta a fazer? A pescar. E aí Jesus aparece a ele, Jesus ressuscitado, e chama ele de novo. Pedro, lembra? Você é pescador, mas agora eu potencializei isso, você é pescador de homens. Então, a identidade é boa e Jesus potencializa, não nos muda, potencializa tudo que nós temos de bom quando Ele nos chama. Eu acho que você falando em Pedro, quer dizer, Jesus chama Pedro, se entusiasma, eu acho que ele era um homem também que tinha sede dessa vida religiosa, desse seguir a Deus de perto, ele segue Jesus, num certo sentido, abandona suas redes, seus barcos, mas o que eu acho interessante, Jesus não muda Pedro do dia para a hora, tanto assim que a personalidade de Pedro, ela se expressa em todo o Evangelho, né? Mas eu acho que é um momento que aí sim a conversão dele, e a conversão vem num momento de fraqueza dele, né? Medo que ele sente, vontade de subir do mapa, perigo imenso que ele tem de também ter que sofrer junto com Jesus, né? Eu acho que é nesse momento que vem essa conversão profunda. Porque é uma caminhada, né? Jesus disse no Evangelho de São João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus nos chama, o que Ele nos chama? A caminharmos com Ele. O que significa caminhar com Jesus? Porque Pedro, você vai ver, o senhor mesmo relatou da personalidade dele. Quanta coisa Pedro aí fez de equivocado, né? Umas lambanças que Pedro fez, né? Falou umas coisas com Jesus, que Jesus chamou a atenção dele. Jesus chegou a chamar ele de capeta. Falou, afasta-te de mim, Satanás. Pedro vacilou quando negou Jesus. Pedro vacilou quando, andando sobre as águas, afundou. Pedro vacilou quando cortou a orelha do soldado na briga lá que ele queria iniciar com o soldado. Quando Jesus foi preso. Veja, é uma construção. Mas Jesus foi moldando Pedro. Essa conversão de Pedro, ela vai se dando ao longo do caminho, a ponto de, depois, quando ele começa a sua missão, já como apóstolo nos Atos dos Apóstolos, aí Pedro já estava pleno da graça de Deus, tanto que ele passava, a sombra dele curava as pessoas, né? Foi para Roma, fundou a igreja de Roma. Então veja, mas isso não começou do nada, porque também eu digo, às vezes a gente fica esperando, padre, ser perfeito para poder seguir a Jesus. Jesus às vezes chama a pessoa, te chama aí na sua casa e você fica assim, não, mas eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo antes de seguir Jesus. Não, é justamente quem vai te melhorar, ou seja, quem vai te fazer de pescador a pescador de homens é o próprio Jesus. Exatamente, é o segmento, né? A gente não pode esquecer que não havia essa palavrinha cristianismo, católico no tempo de Jesus, viu? Mas havia um nome muito bonito, caminho. Eu estou no caminho de Jesus, eu faço parte do caminho de Jesus, né? Eu acho que isso é importante perceber, entende? Porque muitas vezes Deus está chamando a pessoa, eu não sou capaz, né? Eu não dou conta de fazer isso que o Senhor faz. Não é por aí, né? Se eu me disponho, é Deus que vai me potencializar. Exato. E não eu mesmo, né? Eu me coloco a serviço. A vocação é uma disponibilidade, né? E um entusiasmo, como o Pedro. Pedro sempre foi entusiasmado por Jesus, mesmo dando aquelas mancadas tremendas dele, mas ele era entusiasmado. E isso é importante, né? Que a gente percebe, né? A vocação, eu não tenho vocação de padre, né? Eu estou sendo chamado todo dia que eu acordo. É um dinamismo na vida da gente, segmento, e de arrependimento, como Pedro teve, né? De chorar quando perceber, poxa, pisei na bola, errei de uma vez, falhei, fui covarde, né? Essa capacidade de se arrepender, porque o arrependimento gostoso é aquele que retoma o caminho. Sim, eu tenho um carinho muito grande por um cônego lá na minha cidade natal, o cônego José Geraldo Vidigal, a quem mando um grande abraço. Ele me orientou durante toda a minha juventude. Sim.
E ele sempre dizia, meu filho, nós somos humanos. O que importa é o saldo positivo. Se você está no caminho, você dá 5 passos para frente, 2 para trás, 3 positivo. O que não pode é o saldo ficar negativo. Você tem que sempre fazer essa conta, né? Ensinando a nós jovens lá na cidade que o segmento nós temos que ir adiante. Às vezes a gente vai tropeçar porque nós somos humanos, nós vamos pecar, vamos errar, mas é se arrepender. Agora, uma coisa importante também nessa questão toda da personalidade de Pedro, especialmente nesse dia que nós parabenizamos os sacerdotes, é o segmento imediato de Pedro. Isso é um tipo de... na literatura bíblica a gente chama justamente disso. Jesus, quando chama alguns dos seus discípulos, diz o texto, imediatamente o seguiram. É o chamado... isso a gente chama de segmento imediato. O que significa isso, né? Para nós hoje, sobretudo para o jovem, para você jovem que está titubeando se vai seguir Jesus ou não. Hoje, mais do que antes, tem muitas opções para o jovem, né? E às vezes ele fica, Jesus está chamando, por exemplo, para o sacerdócio, por exemplo, para a vida no seminário, mas hoje tem muitas opções, o sujeito fica meio lá, meio cá, é o famoso, não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta, né? E fica adiando. Olha para Pedro, olha para os discípulos desse segmento imediato. Não fica pensando coisa demais, não. Vá lá, se Jesus te chamou, faz a experiência, né? Isso também é importante nesse dia de hoje, quando vemos a figura de Pedro, que respondeu imediatamente ao chamado do Senhor. Para você, especialmente jovem, seja vocacionado ao matrimônio, mas especialmente aos vocacionados à vida religiosa ou ao sacerdócio. Siga Pedro no caminho que ele fez de segmento imediato. Não fica lá e cá pensando, vou esperar isso, vou esperar aquilo, vou resolver. Vá atrás de Jesus, porque o caminho é certeiro. Eu sempre digo a Nosso Senhor, viu, Denis? Né? Já que o Senhor me chamou, o problema é seu. Se virem comigo, porque eu não tenho motor próprio, eu preciso do Senhor como motor, né? Denis, muito obrigado pela sua presença, por essa força que se dá nesse mês vocacional aí a todos nós, né? E a gente tem que ser muito agradecido a Deus por todos aqueles que já vivenciaram essa vocação, né? Que começa com a vocação de viver, a vocação de formar uma família, a vocação do serviço que a gente vai prestar na sociedade e a vocação dentro da nossa igreja, a vocação de evangelizador, né? Eu acho que é uma vocação muito importante, o Espírito Santo tem que estar muito forte aí dentro do nosso espírito, mas é caminhando que se faz o caminho. Então não espere ficar perfeito para poder dar uma resposta. Dê a sua resposta humilde agora e Deus vai fazendo o caminho junto com você. Muito obrigado, Denis. Obrigado, Padre.